Boa noite, bem-vindos ao programa As Regras dos Jogos desta noite. Estas duas últimas semanas têm sido férteis em polémicas relacionadas com o direito do desporto. Hoje, para debater esses temas tão polémicos, tenho 4 convidados, 4 advogados especialistas em direito do desporto e já habituais no nosso programa. José Fânia Vieira, João Diogo Manteigas, João Cluny e Pedro Henriques, muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Como eu dizia, estas duas últimas semanas foram férteis. E um dos responsáveis por essa fertilidade é o site Futbolix. Ficámos a conhecer uma série de documentos que não conhecíamos, sobre os quais falávamos muitas vezes sem ter grande conhecimento de causa e fazendo sempre essa ressalva, claro. Zé, começo por ti. Um dos documentos revelados pelo Futbolix foram os contratos relativos ao Sporting e à Doyen, que estão em discussão neste momento no TAS. O que é que trouxe, que novidades nos trouxeram esses documentos? Olá, boa noite. Bom, em primeiro lugar, foi uma questão que nós falamos aqui sucessivamente e eu diria que a última novidade e mais relevante e mais interessante sob o ponto de vista jurídico foi um não assunto. Que é como quem diz, houve uma altura que face àquilo que estava em cima da mesa, o presidente do Sporting veio revelar à sociedade que o Sporting, não obstante poder vir a ser derrotado no TAS, iria de imediato recorrer, e a expressão foi só esta, para os tribunais civis. Sim, discutimos isso aqui, tínhamos chegado à conclusão sem mais, que não era recorrível, mas agora o Departamento Jurídico do Sporting vai emitir um comunicado a dizer que e essa é que é a novidade. Quer dizer, não é bem possível, porque isto é dito numa linguagem, digamos, muito superficial, na tentativa de se fazer passar uma mensagem que, a seguir, o presidente do Sporting mete umas ações aqui em Portugal nos tribunais civis. Porque, óbvio, para um leitor menos atento e que não seja propriamente um jurista e até um jurista ligado a estas questões, aquilo que depreende é, bom, vão lá perder no tribunal arbitral, mas depois podem meter aqui uma ação, um recurso dessa decisão. E aquilo que nós dissemos aqui foi uma questão muito simples, é que efetivamente é admissível um recurso das decisões que o tribunal arbitral de Lausanne profere, mas, no entanto, elas estavam muito veiculadas, muito subordinadas, e não era propriamente para os tribunais civis, mas para um tribunal em concreto. O que o Departamento Jurídico do Sporting veio fazer foi um exercício interessante de tradução, porque veio traduzir uma das FAQs, Frequently Asked Questions, ou questões mais frequentes, traduziu-a e verteu-a para o seu comunicado, dizendo, cá está, afinal, há aqui uma possibilidade de um recurso. Mas, na realidade, não é isso que se pretendia saber. Ou seja, que pode haver. O que nós gostávamos era de ouvir, em concreto, porque é que há esta ideia, quando ainda não há sequer uma decisão, mas porque é que há esta ideia que há um recurso. Para onde e como é que pode haver Exatamente. Recurso? O que é que está por trás? Porque quando nós olhamos para a fundamentação, e quem trabalha com o TAS sabe que são muito poucas as decisões que colhem ou obtêm vencimento em sede de recurso. Ou há uma preterição de todos os aspectos formais, ou de um conjunto de aspectos formais, como o direito do contraditório, por exemplo, as partes não tiveram ou não dispuseram das mesmas armas. Portanto, são questões processuais muito limitadas. Ou então, quando há uma violação em termos do direito, nós diríamos substantivo, já não é do direito adjetivo ou processual, mas tem que ser violações extraordinariamente graves, nomeadamente àquilo que são os princípios gerais de direito. E essa parte é que eu ainda não consegui ver, olhando para o contrato de Doyen, porque agora já tivemos o contrato e conseguimos lê-lo, não consegui ver nenhuma norma que consubstanciasse essa violação. Eu recordo-me que o presidente do Sporting deu como exemplo esta situação. Dizia ele, já viu se no contrato tiver escrito que eu posso lhe dar um tiro na cabeça? Ora, por exemplo, aí está uma cláusula, que é uma cláusula ofensiva aos princípios gerais de direito e que, sem dúvida, poderia conduzir à respectiva nulidade. Contudo, as cláusulas que lá estão são ligeiramente menos graves.
mesmo sob o ponto de vista jurídico, e indubitavelmente resultaram de um acordo de vontades. Eu diria que isto é como fazemos um contrato com o banco. Pedimos dinheiro para comprar a nossa casa. O banco empresta-nos e cobra uma taxa de juro. E depois nós, a seguir, vamos ao tribunal e dizemos que isso está-nos a causar prejuízo porque, na realidade, o banco está-nos a levar muito dinheiro. E que aquela cláusula é nula. E, portanto, a cláusula é nula. Porquê? Porque, olha, é como se me tivessem a apontar uma arma à cabeça. Isto não é um argumento propriamente jurídico, como é óbvio. Por isso, aquilo que eu esperava era que este comunicado do Departamento Jurídico, que pelos vistos se viu na contingência de vir a público esclarecer, se calhar porque eles próprios não estariam a ficar bem vistos. Isto não é um comunicado do Sporting Clube de Portugal. Não é do Sporting propriamente, quer dizer, vem do Sporting Clube de Portugal, mas não é um comunicado da direção do Sporting Clube de Portugal. É do Departamento Jurídico, enfim. Não sei se depois teremos alguns outros comunicados de outros departamentos que vale a pena analisar. Mas, na minha ótica, efetivamente, não vieram dizer nada de novo, vieram, aliás, fazer um exercício de mera tradução e ficamos na mesma a aguardar que hajam elementos mais consistentes para aferir onde é que o Sporting pode ir, efetivamente, recorrer de uma decisão que, à partida, toda a gente já dá conta que é desfavorável. Há um elemento novo num dos comunicados emitidos pelo Sporting que vem precisamente esclarecer que houve um equívoco por parte do Presidente do Sporting. Pelo menos um dos que eu vi, portanto, vem referir isso, ou seja, que o Presidente, quando tem vindo a público falar desta situação do recurso, ou seja, não o fala numa situação estritamente jurídica, portanto, fala em recorrer, a ideia é recorrer aos tribunais e não, obviamente, também recorrer daquela decisão se for desfavorável, mas não, quando fala em recorrer, fala no sentido amplo. Portanto, e vem dizer, portanto, que esta confusão se gerou derivado de um lapso de, digamos assim, de verbalização por parte do Presidente do Sporting, quando se referia no recurso. Portanto, isso existe, há aqui um reconhecimento por parte do Sporting que, efetivamente, poderá ter havido aqui algum excesso ou alguma falta de informação por parte do Presidente do Sporting quando fala do recurso, portanto, e vem esclarecer, vem esclarecer em que situações é que o próprio Gabinete Jurídico entendem que é possível o recurso. Eu não duvido Diz só a talho de foice, porque acho que mas eu não duvido é algo de novo, portanto, ou o que vem de novo é isto, ou seja, vem reconhecer que houve aqui algum lapso do Presidente, ou que as palavras dele não devem ter sido entendidas, não devem ser entendidas no sentido técnico da palavra, mas sim no recurso de sentido amplo, portanto, e quando fala em recorrer desta decisão, se faça, porque em termos gerais de direito, ou seja, ignorar que esta decisão existe e intentar uma ação nova nos tribunais civis portugueses? Obviamente que isso, ou seja, o termo técnico da palavra não é recurso, aí será tentar uma nova ação com os fundamentos que entender, portanto, mas agora a questão é... que existe uma decisão já de uma instância... Não, depende daquilo que seja alegado, portanto, porque aquilo que os fundamentos que podem levar uma ação nos tribunais civis portugueses não serão certamente os fundamentos que o TAS podia apreciar. Portanto, e falo sem conhecimento de causa, falo em abstrato e em geral, porque é inegável que uma decisão do TAS cabe recurso, ponto. Saber-se, no caso em concreto, ou seja, da decisão que vem, caso o Sporting perca a ação no TAS, é ou não suscetível de recurso, só depois de conhecer a sentença, portanto, e perceber ou não se é possível de recurso. Agora, aquilo que eu acho é, quando se fala em recorrer para os tribunais civis, aquilo que dá a entender é precisamente isso, ou seja, que o Sporting vai usar da faculdade de recorrer aos tribunais civis para pedir qualquer coisa que nós não sabemos o que é. Portanto, e o Sporting nisso é fértil em se prender, portanto, na imaginação criatividade jurídica. Exatamente, de tutela daquilo que são os seus direitos. São duas notas, de um lado essa criatividade, do outro lado o excesso de verbalização do Presidente. Mas exatamente, mas a questão é, o Sporting, por um lado, vem reconhecer que há, ou seja, que aquilo que o Presidente quer dizer não é aquilo que se tem interpretado, ou seja, que o recurso do TAS, que é este recurso que vai para os tribunais civis portugueses, não é isso, portanto, e a não ser isso, tem que se entender que há outra situação. Peço desculpa, mas num primeiro momento todos nós ficamos, acho eu, com a ideia de que aquilo que ele quis dizer foi aquilo que disse. Só pode ser isso. Mas é possível que seja isso. Não tinham feito este comunicado. Claro. Mas o gabinete jurídico se pode recorrer. Claro.
Isso parece. Eu Mas é percebo que possível que depois. tenha sido isso, Eu porque percebo que ele depois. poderá não ter informação suficiente O que para... me parece evidente é, conhecendo e sabendo à partida a viabilidade ou a pouca viabilidade do recurso de que tanto falou, inteligentemente, e isso não há dúvida, quiseram abrir o leque a outras possibilidades que afinal não era exatamente aquilo. Agora, é preciso deixar aqui bem claro uma coisa. No Gabinete de Jurídico de Sporting trabalham pessoas de quem eu digo já sou amigo e a quem revejo imensa competência, e o que é referido naquele comunicado é verdade. E esse ponto, para mim, é inequívoco e acho que as pessoas têm que perceber isso. Agora, é verdade do ponto de vista teórico. Porque depois o que nós temos que ver é se na prática aquela decisão ou as decisões do Tribunal Geral do Desporto de Lausanne têm, de facto, viabilidade, um recurso em viabilidade. E aquilo que nós vemos, basicamente, é que aspectos processuais, de facto, é permitido o recurso. E, para que as pessoas percebam o que são aspectos processuais, não estamos a discutir se o contrato é válido ou não. E isto é um ponto essencial. Questões processuais significa se às partes foram dadas possibilidades idênticas de acesso ao tribunal, se o tribunal foi imparcial, se nenhum aspecto de regras que permitem uma composição justa daquele litígio foi ou não violada. Se tiver sido violada, há uma possibilidade de recurso com base em violação de regras processuais. Mas também é possível discutir o mérito da questão. Mas, como disse muito bem o Fanha Vieira, não é o mérito da questão como se recorre, por exemplo, numa primeira instância em Portugal, para o Tribunal da Relação. É discutir o mérito da questão única e exclusivamente se tiverem sido violados princípios gerais de direito. Algo grave. E tão grave tem que ser que, daquilo que eu tenho conhecimento até hoje, só uma vez o Tribunal Federal Suíço revogou, anulou uma decisão do Tribunal Eleitoral do Desporto. E foi num caso de um jogador chamado Matusalém, e ao contrário do que a maior parte das pessoas julga, nem sequer foi da decisão que o obrigou a pagar uma indemnização por ter terminado ilegalmente o seu contrato. Porque essa decisão que determinou que ele pagasse uma indemnização por ter terminado ilegalmente o seu contrato foi considerada correta. O que aconteceu a seguir foi o jogador não pagou essa indemnização e a FIFA condenou a uma suspensão indeterminada de prestar a sua atividade. E o Tribunal Eleitoral do Desporto concordou, e o Tribunal Federal Suíço foi dizer, calma, aqui sim, ao aprovarem esta sanção, estão a impedir esta pessoa de trabalhar para o resto da vida dela. É uma pena indeterminada, o que é proibido pelas E, portanto, isto viola os direitos humanos. Exatamente. E foi por isto, por uma violação de direitos humanos, que o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne viu a sua decisão anulada. Portanto, é verdade que existe a possibilidade de atacar uma decisão de mérito junto do Tribunal Federal Suíço, mas em casos absolutamente excepcionais. Tanto que, desde que existe o Tribunal Geral do Desporto, aconteceu uma vez. E, portanto, é verdade o que está no comunicado, e por aqui não há nenhuma mentira, não há nenhuma incorreção, mas nós temos que ver que uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a realidade, e a realidade diz-nos que só um caso absolutamente excepcional poderá permitir. No caso concreto, só o poderemos aferir quando tivermos a decisão. Porque só quando tivermos a decisão é que podemos ver se o Tribunal violou alguma destas regras, se a decisão em causa viola, de alguma forma, uma regra essencial de direito. Se viola quase uma espécie de direito humano. Só nesses casos. E, portanto, dizer nesta altura que há recurso nestas duas matérias, em teoria há. Agora, a prática provavelmente vai-nos mostrar uma outra face da realidade. E por isso, quer dizer, compreendo que agora se abre, como o Pedro disse muito bem, que afinal o Presidente do Sporting não estava a referir-se a um recurso verdadeiramente da decisão, mas a tentar aceder aos tribunais para atacar uma eventual condenação. E quanto a isso, eu queria dizer duas coisas. Parece-me, mas isso são estratégicas. Se as partes optam por um tribunal arbitral... Não, é que é isso. Há duas questões. Não é? Quer dizer, as pessoas não vê, só querem um tribunal arbitral, mas só se a decisão for de acordo com aquilo que me agrada. Parece-me essencial perceber que... Deixa-me só acabar esta nota. O que é que o tribunal arbitral pode discutir? Tudo. Não é tudo. Não, mas para a competência daquele litígio... Para aquele litígio pode discutir. Não há outro tribunal competente.
Depende daquilo que estejamos a falar. Não, claro, o litígio... Imagina que existe... Imagina que... A questão de fundo é porque, vê, Bem, imagina aquela falsificação de documentos. Não, mas não é isso que está em causa. Não, eu não sei. Não, sabemos. O que o Sporting diz é... O que o Sporting diz... Vocês sabem? Eu não sei. Eu não sei. Se vocês sabem, eu não sei. Aquilo que eu lhe digo é... Discutimos as questões do ponto de vista da informação que temos. E aquilo que temos é que o Sporting entende que o contrato é nulo porque entende que as cláusulas que lá estão são abusivas. Fê-lo cessar. Enviou uma carta por este motivo. à DOI... Não foi por dizer que está... Porque, aliás, se fosse uma coisa falsa, provavelmente o Sporting até teria feito. Teria sido outras demais. João, eu estou a caracterizar, eu estou a dar um exemplo. Eu estou a dizer que há matérias do ponto de vista jurídico que o TAS não pode apreciar, porque não é a competência do TAS. Eu, por exemplo, a falsidade do contrato, eu acho que seria facilmente alegável perante o TAS. Não, e tem competência para o fazer. É facilmente alegável perante o TAS. Nenhuma matéria está fora da jurisdição, a menos que seja matéria criminal que corre depois noutra parte. Mas isso não tem nada a ver com a questão do com a questão de fundo. Não tem? Não, quer dizer, depende do que depende do que é que se entenda da questão de fundo. Na realidade, é óbvio, perceber da validade. Como dizia o João, quanto a mim dizia, e disse muito bem, foi o tiro começou por ser apontado para um lado, que é o tiro para as massas, o tiro para o adepto ouvir, isto é uma injustiça. Aliás, eu ouvi o Presidente do Sporting dizer que ia recorrer, mesmo que perdesse, porque achava que tinha razão. Quer dizer, isto não é propriamente uma achava que tinha razão, disse que tinha a certeza que ganhava. Não, e é uma isso é verdade. Que ia recorrer para os tribunais civis e tinha a certeza que iria ganhar. Quer dizer, vamos lá ver. Para que as pessoas percebam, isto não é... Eu também já ouvi dizer esta parte, que há uma especificidade do desporto e que depois estão outros tribunais cá fora que se pronunciam para corrigir aquilo que está do desporto. Até porque o Presidente diz sempre que não se revê neste mundo do futebol. Me leva sempre a perguntar o que é que ele está aqui a fazer. Uma pessoa, quando não se revê naquilo que são as regras normais, sai e vai para o outro lado. Há outros mundos aí por fora para explorar, onde pode, enfim, rever-se lá. Agora, há aqui uma coisa que também é inequívoca. As decisões do TAS têm força jurídica perante os tribunais comuns e fazem caso julgado. Fazem caso julgado. E, portanto, no caso julgado que é feito quanto à substância, etc., e se o TAS disser que o contrato assinado entre o DOI e o Sporting é válido e as cláusulas que lá estão não são abusivas, não será outro tribunal a seguir que vai dizer o contrário. Pura e simplesmente porque essa parte, os tribunais esgotaram a competência que têm para apreciar essa matéria. Agora, pode haver outra? Não sei qual. Não sei qual, nem estou a ver. Mas há uma coisa que, efetivamente, há uma liberdade ampla. É que nós podemos recorrer, podemos pôr as ações que bem entendemos, etc. A questão, em termos jurídicos, é se elas têm ou não têm alguma viabilidade. Embora podem-se pôr muitas ações, pode-se ir empurrando, mas vai chegar a um momento onde tudo é decidido. Como é óbvio, isso não está em causa. E, obviamente, contrariamente àquilo que o Presidente do Sporting afirma, nem ele nem ninguém poderá ter a certeza de um ganho futuro numa ação judicial, seja ela no Tribunal Arbitral ou no Tribunal Civil. Portanto, obviamente, será certamente mais um lapso de verbalização por parte do Presidente do Sporting. Uma das coisas que me deixa bastante... me faz alguma confusão foi termos assistido na cena do... eu não me revejo na questão do futebol, uma crítica já feita ao Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausanne, feita, esquecendo que existem muitos dos árbitros que lá estão, são pessoas de grande competência, quer dizer, não estamos a falar de pessoas que encontram ali ao virar da esquina, estamos a falar de professores de Direito e pessoas que estão a ver a sua credibilidade posta em causa, à partida, impressionadas, porque isto não deixa de ser uma pressão, dizer que, isto no futebol a gente já sabe que nem sempre vence a razão, e, portanto, eu irei recorrer para os tribunais civis, onde aí sim me será dada a razão. Quer dizer, isto é pôr em causa pessoas, e eu não percebo, a nível de estratégia, não percebo sequer qual é o objetivo, porque só não conhecer como é que funciona o Tribunal Arbitral do Desporto é que se acredita que isto funcionará. Que isso funciona assim. O Sporting ganhará a ação se aquelas pessoas juristas acharem que têm razão, mais nada. Para os adeptos do Sporting, provavelmente, que ficarão convencidos que foi uma injustiça enorme, porque o Presidente
Mas tinha dito certo, que mas a vitória era garantida por os próprios adeptos do Sporting, a maior parte deles tem noção do que é a realidade, sabe perfeitamente que a maior parte daqueles árbitros que estão a julgar este caso, com todo o respeito, não querem saber do Sporting, não querem saber da DON, estão lá para obrigar o direito. E vão decidir conforme entenderem que está correto. E se o Sporting estiver correto e se o Sporting tiver razão, irá ganhar a ação. Ponto final. Não é esta teoria de descredibilizar, porque isto é um problema que se nota muito, que é o Sporting sempre a tentar descredibilizar qualquer que seja o órgão. Qualquer que seja o órgão. Mas sempre com esta mensagem que é: eu estou a descredibilizar de uma forma construtiva. Para isto ser mais... Não é. Eu, aliás, no fundo, esta posição do Sporting, eu transfiro assim por uma imagem mais simples. Parece quase uma justificação, eu ainda não ouvi o Presidente do Sporting dizer isto, mas se calhar não anda longe, que é dizer, bom, sempre que o Sporting jogar melhor, não obstante não ter marcado golos e a outra equipa o ter feito, nós ganhamos. Porque este mundo do futebol é um mundo muito injusto, onde quem joga melhor depois não tem os 3 pontos, está mal. Eu também posso dizer uma coisa destas. Quer dizer, agora, isto tem alguma credibilidade. Mas daí até querer recorrer a alguma instância para que o jogar melhor dê ponto, vai uma grande... João, ainda não te ouvimos. Boa noite. Bom, pactuo aqui um pouco daquilo que foi dito até agora aqui pelos 3, para complementar uma coisa que o João disse há bocado, que é extremamente importante, o acordo de Matusalém. É claramente uma violação, aí está, de ordem pública, portanto, banir uma pessoa, impedir uma pessoa de exercer a sua profissão é uma violação de ordem pública. Interminadamente, e, portanto, aí sim. Complementar para dizer uma coisa nesse seguimento. Em 7 recursos que foram feitos desde 2012 até esta data, só esse é que foi validado, só esse é que teve sucesso. Todos os outros 6 foram negados, e esse foi o único que foi por uma questão de violação da ordem pública, tudo o resto seguiu o caminho do recurso de violação de prescrições de formalidades, etc. Portanto, nenhum foi aceito. Eu acho que às vezes nós temos uma certa tendência, por defeito, a pegar um pouco e imaginar aquilo que decorre nas palavras das pessoas, neste caso o Presidente do Sporting. Ou seja, primeiro, da mesma forma que eu digo, e que já disse aqui várias vezes, e ele acabou de dizer há bocado uma coisa que é verdade, nós conhecemos pessoas do Departamento Jurídico do Sporting que são nossas amigas, e eu já aqui por várias vezes parabenizei. Também, da mesma forma, posso dizer exatamente o contrário. Acho que não fica bem na fotografia vir corrigir, a ser verdade, eu não tinha conhecimento do comunicado que o Pedro referiu. Há alguma desorganização e alguma impreparação por parte do Sporting nesse aspecto. Estamos a falar de uma coisa extremamente importante. Estamos a falar de um acordo, de uma decisão... É que muitas vezes um departamento jurídico não consegue controlar o que é que o Presidente... Não, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Estamos a falar de um processo que eu dou-lhe a devida importância, não é? Mas é um processo extremamente importante, não é só para o Sporting e para a DON. Este processo vai ser pioneiro. Atenção, antes de mais, vai criar um precedente, como dizia bem. Curioso, aliás, e antes de mais, a fundamentação do TAS relativa a algumas cláusulas daquele contrato. Este vai ser esta. E eu não tenho dúvidas que a demora na decisão, embora seja um processo ordinário, já referi isto aqui várias vezes, não tem um limite de tempo para decisão, pode ocorrer entre 9 a 12 meses, pode estender um pouco mais, é porque o processo de facto é difícil, porque o que sair dali vai criar juízo. Este processo vai ser pioneiro, mas a verdade é que com o fim da possibilidade da partilha de direitos económicos, também acaba por depois cair um bocadinho em saco roto, porque já não vai... Mas essa questão não se colocava. Já não se vão colocar muitas vezes estas questões. Eu aí não concordo tanto contigo, sabes porquê? Porque este contrato é anterior. Este contrato é anterior, é quando o Rojo vai do Spartak para o Sporting, e é anterior a essa decisão da FIFA. Sim, sem dúvida E outra nenhuma. questão muito importante. Não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer é que depois da decisão da FIFA não, mas deixa-me complementar. E que o caminho é para que cada vez existam menos, ou o caminho é para que deixem de existir a partilha de direitos económicos dos jogadores e que, portanto, estas questões que agora são levantadas pelo Sporting e pela DON deixem de existir. Mas deixa-me dizer-te aqui 2 notas muito importantes. Primeiro, este contrato é anterior a essa decisão da FIFA. Este contrato não versa... E há muitos que estão anteriores e há outros que estão naquele período... Mas este contrato não versa sobre a questão dos fundos nesse sentido. Versa sobre, como o Fenga disse bem... O que eu estou a dizer é pioneiro, vai criar um precedente, mas depois não vão ser assim tantas as vezes que se vai colocar esta questão. Mas isto segue o caminho do 18 bis do regulamento da FIFA. O que eles dizem, a carta de denúncia foi publicada, eu tive a oportunidade para ver...
e a carta a resolver o contrato é basicamente o Sporting a dizer: há aqui cláusulas abusivas. Vocês tinham influência sobre a venda do Rojo, etc. Isso era o 18 bis antes da entrada em vigor da nova proibição. E Com a nova proibição não chega a haver sequer essa questão, porque não pode existir partilha, ponto Mas final. contorna-se, tudo bem, mas é que aqui a questão, e aí é que é importante, e aí também nós dizemos... Mas não é suposto contornar. Não, mas nós dizemos aqui, não, há várias formas de contornar isso e já se falou aqui em exemplos. Com partilha de direitos económicos. Tudo bem, mas por isso é que eu estou a dizer. A questão da DOIN com o Sporting não tem nada a ver com a partilha de direitos económicos, pode ter a sua gênese aí para que na existam ideia. essas discussões é preciso que exista essa partilha, e essa partilha vai deixar de existir. Aqui tem que se abrir a porta, tem que se abrir a porta à realidade de sucesso o contrato, não do leste o contrato Sporting. da DOIN. Qual é a tua opinião relativamente a algumas cláusulas que lá estão? Se violam ou Era não isso que eu ia violam dizer. o 18 bis? Mas era isso que eu ia dizer. Eu continuo a abrir a porta à eventualidade de sucesso do Sporting, mas não digo que não. Não digo que não. Agora deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás, vocês tiveram a oportunidade de falar do recurso. Eu tenho uma opinião, se calhar, mais incisiva sobre esse aspecto. Eu não tenho esclarecer que o 18 bis era o artigo que proibia a interferência de terceiros relativamente a tudo o que é a estabilidade contratual dos jogadores. Eu não tenho dúvida que aquilo que o Sporting basicamente fez foi um copy-paste do site do TAS. Eu não tenho dúvidas que se pode recorrer das decisões. Eu tenho dúvidas é que no caso aplicável, e tendo em conta a documentação que eu vi, isto é a minha análise, e não colocando de parte o sucesso do Sporting na decisão, até pode a DOIN recorrer, inverte o caso, não é? Eu acho difícil recorrer-se numa decisão no âmbito de uma negociação de um caso comercial. Isto dependerá sempre da fundamentação do Tribunal. Exatamente. Portanto, abre-se essa porta, eu acho extremamente difícil. Agora, não vejo, porque não, por exemplo, uma estratégia, falavas há bocado de estratégia, não vejo porque é que o Presidente do Sporting, se tem razão, não vejo porque não continuar a defender essa razão, porque efetivamente o que o Poder diz tem razão. Eu, se calhar, até considero que há ali cláusulas abusivas. Agora, há aqui uma verdade também que é inegável. João, vou um bocadinho mais longe. Algum de nós tem dúvidas que os fundos influenciam de forma ativa a alienação dos jogadores? Isso é muito bonito, mas na hora de receber o dinheiro os clubes não se Tudo bem, importavam não, com mas isso isso. não está em causa. O empréstimo Exatamente. Não, mas vamos por partes. Vamos por partes. Receber o dinheiro. Não, vamos por partes. Não, empréstimo A situação é abusiva quando, a posteriori, depois da assinatura do contrato, o fundo vem querer interferir na vida ativa mas isso é proibido. no cumprimento do contrato. Agora, no contrato que é assinado pelas partes... Patrícia, desculpa lá. O fundo participar e partilhar os direitos económicos futuros e investir, isto é legalmente, era admissível. Interferir numa futura alienação é proibido. Portanto, não podemos dizer que era muito bonito receber e depois proibir a intervenção, porque isto é o que a lei prevê. A lei previa a permissibilidade de eu, enquanto fundo, investir num atleta e obter um lucro futuro numa eventual transferência, mas já não me permitia, no fundo... Não permitia como? Não permitia a intervenção. Não permitia um fundo dizer, obrigar um jogador a vender obrigar um clube a vender um jogador. Quando fazes um jogador. empréstimo obrigacionista e dás de garantia aos direitos desportivos... Sim. É esse empréstimo obrigacionista e te obrigas durante um prazo a alienares esses direitos, porque também há uma interferência da parte do banco. Isso está regulado, era isso que o 18 bis falava, de empréstimos obrigacionistas. O 18 bis. Então, mas o efeito é o mesmo. Desculpa lá, o efeito é o mesmo. Estamos a falar de coisas que eram permitidas, estavam tipificadas. Eu compreendo muito bem que possa haver interferência quando as coisas não estão no papel, porque isso é que é uma interferência. Agora, a vontade contratual... O que quer dizer é que, efetivamente, um fundo pode chegar aqui a obrigar um clube a vender um jogador. Não é obrigar. Há uma vontade contratual das partes que quiseram colocar num contrato as condições pelos quais regulamentavam aquele empréstimo monetário. E depois de eu regular, não posso vir, porque já não me convém, porque não me dá jeito, porque o jogador... esteve no Campeonato do Mundo, fez parte do 11 ideal da FIFA e, portanto, eu podia vir a receber muito mais dinheiro. Mas quando foi na hora de receber o dinheiro para o adquirir, eu estava de acordo. Vou-te fazer outra pergunta. Quando o Sporting resolveu o contrato com a DOIN e devolveu o dinheiro que a DOIN alegadamente lhe tinha apostado, o que é que a DOIN fez? Que maravilha!
Devolveu o dinheiro ao Sporting? Não, que maravilha. Então porquê que vais devolver? Porquê? Então se aquilo não é um É uma contrato... Então se ainda é credor, ainda por cima dele. Não, calma. Quando é que foi feita a resolução? Olha, isso é- Quando é que foi feita a resolução do contrato? Deixa-me te dizer, Pedro, Não, isso seria uma coisa extraordinária. Espera. Isso é uma coisa Não, extraordinária Sónia, que espera. eu compro um carro, ando 5 anos com não. o carro. A seguir, pego no carro, mas, quando é para acabar de pagar, e digo, desculpe Fanny, é lá, importante ver mas o- isto são cláusulas abusivas. E não. devolvo o carro, tal e qual como ele está, e digo, olha, agora boa sorte. Fico lá com ele 5 anos Diz-me uma depois. coisa, quando é que foi feita a E eu resolução? vou-me embora. Mas em que momento é que foi feita a resolução do Sporting com o Adorno? Foi antes ou depois da venda do Rolo? Foi antes. A colocação foi antes. Porque e já sabia. Foi antes. E então não Adorno já havia sabia que ia interesse. ser criador de uma futura venda do Rolo, era isso? Então eu não sabia. Claro que sabia, Mas não sabia sabia que havia um clube jogador ia interessado. sair. Mas Pedro, falava. Não sabia, Pedro. Então, quer dizer, não Vamos ter que sabia. interromper agora para Mas intervalo. falar é estar Voltamos contratualizado. dentro de Eu posso estar momentos aqui para a a segunda parte do programa, as regras dos jogos desta noite. Boa noite, estamos de regresso para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos esta noite. Temos, como sempre, 4 convidados, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto e já habituais no nosso programa. José Fanha Vieira, João Diogo Manteigas, Pedro Henriques e João Cluny. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Terminámos a primeira parte numa acesa discussão relativamente ao caso Doyen. Discutiam-se aqui as cláusulas supostamente ou não abusivas e violadoras do artigo então em vigor 18 bis dos regulamentos da FIFA. João, explica só para que as pessoas lá em casa possam perceber, porque nem todas com certeza leram o contrato que o Futebol Leaks generosamente pôs à disposição de todos. O que diziam essas cláusulas? Que cláusulas são essas que estão agora aqui em discussão e que estão em discussão no TAS? Generosamente, mas não sabemos se é verdade ou não, porque o presidente do Sporting disse que alguns documentos não eram verdadeiros, outros eram verdadeiros, portanto eu não sei. Mas vamos partir do pressuposto que era verdadeiro. Aquele contrato é típico de qualquer outro fundo que haja no mercado, que agia mais livremente no mercado há um tempo atrás. Há, obviamente, quando algum clube quer e precisa de dinheiro para comprar um jogador, para comprar, na altura, os direitos económicos do jogador e, portanto, de efetuar a transferência, o fundo empresta dinheiro e há ali vários tipos de opção de fazer um acerto de contas. Há uma opção de recompra, que tem um timing, certo? E aí, se bem lembro do contrato, o Sporting, portanto, o Doyen emprestou à volta de 3 milhões e qualquer coisa ao Sporting. O Sporting meteu 1 milhão, comprou o Rojo por 4 milhões. Tinha um timing o Sporting para, se quisesse, recomprar essa percentagem, acrescido de um juro. Aquilo dava qualquer coisa como quase 5 milhões. Não chegava a 5 milhões. E havia, como há, obviamente, uma porta aberta à eventualidade de existir uma proposta num determinado valor ou a partir de um determinado valor. E aí o que havia o compromisso era de as partes tentarem entender-se para chegar a esse valor. Portanto, o Sporting teria que vender o jogador, ou pelo menos negociar o jogador, não digo vender. O Sporting também, muito dificilmente, seria obrigado a vender, até aliás, como foi, nas condições, ele vendeu nas condições como quis. Mas sentir-se obrigado a negociar o jogador por uma determinada fé. E aí estaria o ganho. O que é que acontece ali? Se o Sporting não tivesse feito a recompra, coisa que não o fez, o que existiu foi que se o Rojo, quando fosse por 20, 25 milhões, 30 milhões não interessa, portanto, quando o Manchester pagasse, a Doyen recebia o equivalente à parte que meteu, 75%, 80%, seja lá o que for, e o Sporting aquilo também que investiu. Pronto. É aí que o Sporting diz que aquilo é abusivo. Primeiro, pela influência que o terceiro, neste caso Doyen, tem ao obrigar o Sporting a tentar negociar o contrato, entre outras cláusulas que denominam a negociar ou a vender o jogador? A negociar, tendo em vista, obviamente, a concretização do negócio. Então obriga-o a não ignorar aquela proposta. Obriga a vender ou obriga a comprar? Não, se obrigar a negociar é muito diferente de obrigar a vender. Está lá escrito negociar, não está lá dito, tu não podes obrigar o Sporting a vender o jogador. Não consegues? Mas a questão é, mas o problema está aí. A questão, daquilo que eu dependo daquela cláusula é, se tu não venderes, tens que recomprar. Claro. Isso não é condicionar? Não, eu tinha um timing antes para recomprar. Desculpa, tinha um timing eu faço antes um para contrato de recomprar. trabalho com um jogador durante 5 anos, em que eu, durante 5 anos, juridicamente, o jogador é meu trabalhador. Só fizeste o contrato.
trabalho porque alguém te possibilitou e tu aceitaste essas regras. Já lá. Senão não há contrato de trabalho. Essa teoria vai servir para outros temas que temos a seguir. Depois já lá vamos. Mas há aqui, Tá bem. mas há esta questão, Se a liberdade contratual permite tudo, inclusive pôr cláusulas que podem ou não ser abusivas, na tua teoria deixa de haver cláusulas abusivas. Se a gente pode clausular sobre tudo. Mas porquê que a Eu não sei se é isso, não é. Não há cláusulas abusivas em praticamente os contratos que não consideras uma cláusula de rescisão abusiva. Acho que é um assunto interessante de discutir, porque aquilo que eu sei é... Qual é que foi o abuso que a parte cometeu sobre a outra e que a outra não tinha Se me deixar hipótese de explicar, eu do meu ponto de vista, existia um 18 bis que proibia a intervenção de terceiros naquilo Influência de terceiros. a influência de terceiros naquilo que é a carreira desportiva do jogador. Portanto, basicamente, o que é que isto quer dizer? Este terceiro, que tem uma parte dos direitos económicos do jogador, não pode, em momento algum, determinar a saída do jogador do clube. Mas ele não termina. Não determina. Não. Determina é o seguinte, ou sai ou paga. Então, mas não é normal? Não é normal. Se tu fizeres um empréstimo ou pagas um empréstimo. Para mim isto não é normal. Mas isto é um empréstimo? Então não é um empréstimo. Então desculpa lá. Claro que é um empréstimo. Mas é um empréstimo porquê? É um empréstimo onde tu tens como garantia, onde tu dás como uma garantia. Se não fosse dada a possibilidade do clube recomprar... Aí sim poderia haver um problema. Agora, havendo essa possibilidade... Eu só queria perceber. Tu vais dizer, o contrato chega ao fim, onde é que o fundo vai render os investimentos? Se não for dessa forma, não remunera. Qual é que é a garantia do fundo? É o risco do fundo. Mas qual é o risco? Não há risco nenhum. Não. O risco do fundo, aquilo que estás a querer dizer é, imagina que o contrato chega ao fim. Não há nada, o fundo perde o dinheiro. Não, mas é que o clube assim... Mas tu conheces algum fundo que funciona assim? Ou algum bem que Mas funciona não era assim? isto que o 18 bis queria prever? Não era nada disso. O O que o 18 bis queria prever eram os casos como o Mascherano e como o Tevez. Mas o que é influenciar? Então quais são as situações em que há influência que é proibida? Há uma maneira muito simples de veres, que é, tu fizeste um acordo com o clube, a partir de um determinado valor, o jogador tem que ser vendido. E não dás ao clube outra possibilidade que não seja a de obrigatoriamente vender o jogador. Neste caso havendo havia... duas possibilidades já não há pressão, é isso? O clube tem sempre a hipótese se não me estás a dizer... recomprar os jogadores. Imagina que o clube não tem possibilidade de recomprar, está obrigado a vender. Mas aqui estava salvaguardado essa O questão. clube também não tinha possibilidade de ter comprado aqueles jogadores ao início. Eu acho... Mas claro, por não ter possibilidade de comprar ao início, já que correram o fundo. E por isso é que o fundo impôs as condições. Não, e não é isso, óbvio. O fundo quer, obviamente, não está a fazer caridade. Como é óbvio, tem um risco. Portanto, chega àquela altura e ou pagas o que deves ou vendes. Qual é o risco? Qual é o risco? Não, qual é o risco do fundo? Não é o risco, isso é uma não é o risco do fundo, é o jogador lesionar-se, é o jogador não jogar bem, é o jogador não render, é o jogador desvalorizar. Agora, não podes... Isso é um dos riscos. Para mim, isso é um dos riscos. O treinador não pôr o jogador a jogar. Isto como tudo. Se o treinador não meter a jogar, eles isso é especulação. Não há nada que diga que era obrigatório. Portanto, este jogador em causa até foi ao Mundial e até se valorizou nesse Mundial. Eu acho que acima de tudo é preciso perceber que há uma distinção clara E não entre a foi defesa ao possibilidade fundo de que o clube obrigou. não vender, porque ela existe. Pedro, existe a comprar. Mas também, se o clube não precisava ou não achava que aquele valor era suficiente, tinha todo o interesse em recomprar. Porque se o clube entende que aqueles 20 milhões de euros não eram suficientes, o que é que o clube pensa? O jogador vale mais. Portanto, eu vou comprar a porcentagem. Deixa-me acabar, se faz favor. Vou comprar a porcentagem, nesse caso da Doyen, porque a seguir vou vender o jogador por mais e vou ganhar dinheiro. Claro. Isto é muito simples. Se a coisa fosse tão clara como isso era, eu acho que este valor não é suficiente, vou conseguir mais. Portanto, posso comprar perfeitamente esta parte, porque logo a seguir vou vender por mais. João, há aqui uma parte muito possibilidade de importante. comprar. João. Mas se não tem possibilidade, vende. Mas é a regra do mercado. Mas eu não acho problema de Sporting que seja esse, quer saber a verdade. Mas tem que ser o fundo a suportar o facto não do tem clube possibilidade não e ter vende. E tido... vende de livre vontade, é isso? Está a vender de livre vontade. Claro, porque não sei quanto tempo antes. Ele se não pode comprar, está obrigado a vender. Se está obrigado a vender, não está a vender livre vontade. O clube vinculou-se a isto. Eu não tenho a mais pequena dúvida que não é esse o problema do Sporting com o contrato. Eu não sei qual. Eu volto a frisar, até porque não conheço em concreto qual é o problema do Sporting. Não é uma questão de conhecimento em concreto. O problema do Sporting é que como este contrato, há milhares de contratos assim. Claro. E de certeza que há contratos assim noutros clubes, como há contratos assim no Sporting. Mas espera, como há contratos assim no Sporting. Mas como é óbvio? Do que me parece, e do que já ouvi dizer, porque não vi o contrato, e aqui fico claro, é que, para além disso, segundo o que sei, a Doena era remunerada X em X tempo. Eram pagos juros
de valores que eu não conheço, mas que, ao que me foi dito, valores bastante elevados. Eram valores elevados. E principalmente nessa parte que eu acho que o Sporting Atenção, mas são juros, convirá a já... dizer que as taxas que lá estão são dentro das taxas de juros comerciais. Pronto. É o que é aplicado, não é? Aquilo que me parece é que o problema do Sporting não é o facto de, chegando uma proposta, ter a possibilidade de comprar aquilo que pertencia a uma terceira parte ou vender. Não parece que seja esse o problema. O problema é entender que todo o contrato em si, em global, beneficiava de tal maneira havia um desequilíbrio que o Sporting estava a pagar e não teria não tirava qualquer outra. Eu só estou a dizer que este é aquilo que, segundo que sei, o entendimento do Sporting não é tanto a preocupação com essa cláusula específica, porque essa cláusula específica é fulcral para alguém investir. Porque ninguém vai investir. Isso para mim é certinho. Ninguém vai investir o que quer que seja, sem ter a possibilidade de chegar um momento e ganhar. Assim nunca receberia. Claro. Nunca receberia. Não, nunca receberia. Mas estava o clube nunca quer vender. Claro. Então, mas a questão é essa. Mas não a pode questão ser para uma questão de Mas a questão para mim, o 18 bis defendia isso. O clube não está obrigado a vender. Mas não está, aí está. Nem é obrigado a vender, nem é obrigado a recomprar. Então, peraí, mas qual é que é o interesse do fundo, então? Tem que correr risco É caridade, é fazer caridade. Correr risco com qualquer clube. Isto é como tu compraste. Tu compras uma casa por 200 mil euros. A seguir, a zona onde está, a tua casa desvalorizou e a casa já só vale 100 mil. E tu vais ao banco e dizes assim, olha, os 200 mil que eu lhe pedi, eu já não lhe vou pagar, porque agora a casa já só vale 100 mil. Mas, Falha, não tem nada a ver Isto com é isso. Isto é algo nexo. Falha, não tem nada a ver com Não isso. tem. Eu contratualizei Não, mas tem a ver com certo. isto. Eu, quando vou comprar uma casa, eu sei quanto é que disse e É quanto que é há que aqui tenho que uma pagar. diferença São coisas fundamental. Há aqui diferentes. uma A diferença questão é que o fundamental. Sporting contratualizou estas condições e contratualizou estas aceitou-as. condições porque não considerava que estava a ser violado o 18 bis. Claro. Isso a gente não pode afirmar. Claro que pode afirmar, porque senão não tinha aceito. Desculpa lá. Isso, Se não houvesse, se não houvesse todas as nenhuma então alternativa... nunca há possibilidade de ser violado os 18 bis. Porque se as coisas estão no claro contrato, que os há. contratos são negociados pelas Não, partes. desculpa. Se as partes negociarem porque havia uma violação. Não, desculpa, mas houve muitos casos que nós o que me sabemos parece- o que me de parece pressões é que- que houve para os jogadores jogarem, pressões É que isso, houve é que para eu os acho que é jogadores isto, eu acho que é saírem. isto que o Sporting se queixa. Claro. Isso é outra Isso situação de Não pressão. é, Isso não outra- é a cláusula em si. Nada a ver A cláusula em si Pressões para os jogadores jogarem, pressões para os jogadores saírem e não Isso é aquela outra- condição isso é outra- contratual isso é que é outra das perfeitamente formas de normal, intervenção senão de um o clube não tem terceiro, interesse em investir. Mas que influência é esta? Em que há uma cláusula clara. Vê, influenciar é chegar ao pé de ti, olha, você recebeu uma cláusula, nós tínhamos aquela ali a 20 milhões, mas recebemos aqui esta 18 e nós queremos que venda e Claro, influencia-te. Isso sim é vender. Agora, tens uma cláusula prévia que sabes à partida que não é influenciar nenhum. Chegas àquele momento, verificou-se uma das condições do Tens contrato. duas alternativas. Não é verdadeiramente o influenciar. Influenciar é tentar... Ou vendes ou compras. Ou eu começo a prejudicar-te o Ou jogador. vendes ou compras. Mas isso é uma coisa... Mas isso Isso não é foi uma nenhuma coisa feita. influência. Influenciar é influenciar no momento, não é? Tens uma cláusula. João, Há como é início. óbvio, isso é Nós uma queremos cláusula que é este jogador e não contratualizada temos como dinheiro para muitas comprar. outras, que ainda Está bem, da então semana nós passada havia que emprestamos e dizer que daqui a eram 6 números. meses vocês ou vendem ou compram. Pedro, É simples. outra coisa era teres uma cláusula. O fundo pode exigir que o jogador jogue X Claro. jogos. Ou pode exigir que o jogador, sendo convocado para o campeonato, seja vendido foi obrigatoriamente no ano a seguir. foi Isto isso são que- cláusulas. Não isso tenho que dúvida 18 nenhuma que bis- este tipo de pressões Quis existe. evitar Agora, isso, isso como mas é. isso é uma Isso é uma contratualizada. Ó, Pedro, mas é assim, quando tu obviamente, sabes e bem, ninguém chegas a um vai- tribunal e podes provar que existiu pressão. E se provares que existiu pressão, terás a tua razão. Agora, não é aquela cláusula ab início, que não cria pressão ab início. É que essa é que é a questão. É uma cláusula que tu dizes. Eu, clube, entendo que se faz chegar a 20 milhões é uma proposta adequada por este jogador e, portanto, eu aceito vender. E o que o fundo faz, parece proteger, é, muito bem, se não quiseres vender, compras na minha parte, tudo bem, não há problema. Não é uma obrigação tu vender. Só vendes se quiseres. O valor que o Sporting que chegou foi um valor que as partes entenderam que era um valor adequado para a venda. Eu concordo contigo se chegássemos, como dizia há pouco, chega uma proposta de um valor inferior e o fundo começa a fazer uma pressão desmesurada sobre o clube para vender. Aí concordo. Agora, algo que eu determinei que era um valor razoável para a venda, que aceitei e que negociei. O fundo ainda diz, e mesmo assim, se não quiseres vender na altura porque achas que achas que os jogadores... Vão ter que concordar com essa interpretação para as cláusulas de rescisão e para aquelas que temos aqui para falar a seguir, então. Não, mas eu acho que tu podes Já fazer... lá vamos. Vamos passar então ao segundo tema. Já falámos bastante deste vamos. tema da Doyen e este tema da Doyen vai se prolongar no tempo, pelo menos até vir a decisão e depois da decisão. Com certeza que ainda dará muita discussão, até porque o Presidente do Sporting já avisou que vai recorrer, seja para onde for. E vamos passar para o segundo tema, que tem a ver com o jogador Carrilho, que
também já foi discutido aqui e que neste momento conheceu novos desenvolvimentos porque o jogador foi alvo de um processo disciplinar e foi suspenso, encontra-se suspenso neste momento. Começo por ti, Pedro, que és o laboralista aqui de serviço. O que é que te parece deste caso Carrilho? Portanto, o presidente do Sporting já veio assumir que o jogador está suspenso ou foi alvo de um processo disciplinar por não se encontrar comprometido com o projeto do Sporting Clube Portugal, o que significa, em tom mais ligeiro, que não quis renovar com o clube. Achas que existe aqui alguma ilegalidade? O jogador podia rescindir, na tua opinião? Falávamos disso há pouco, portanto, eu acho que sim, portanto, e há muito que ambiciono ter a possibilidade apanhar um caso destes. Exatamente, porque acho que juridicamente e academicamente essa é uma matéria muito interessante de estudar, portanto, mas na prática, já falamos aqui várias vezes, face às implicações que pode ter para o atleta, portanto, uma rescisão com esta causa que não lhe venha a ser reconhecida, portanto, quer a nível financeiro, mas acima de tudo a impossibilidade de ficar privado da prática desportiva, portanto leva aqui os atletas Mas o Carrilho já está impedido de praticar e por isso eu falávamos em off, que eu dizia que eu conheço poucos casos em que notoriamente parece fácil de demonstrar que aqui a justa causa... Que as consequências também não sejam tão gravosas caso não seja reconhecido. A justa causa que assiste ao Carrilho. Mas, voltando um bocadinho atrás, relativamente às questões que aparentemente estão na base do levantamento do processo disciplinar ao Carrilho, parece que não tem qualquer fundamento legal. Partindo do pressuposto que o fundamento será a não vontade de renovação do contrato de trabalho que liga ao Sporting, porquanto isso não é uma obrigação laboral, portanto, ou seja, ele, do contrato de trabalho que assinou com o Sporting, de onde nasce direitos e obrigações, não nasce uma obrigação de renovar. Portanto, se o motivo do processo disciplinar é a vontade de não renovar, portanto, ele não está a violar nenhuma obrigação enquanto trabalhador. Portanto, depois pode-se discutir se na renovação ou nas negociações houve má-fé ou não. Houve má-fé ou não por parte dele, mas isso poderá, e tem tutela jurídica, mas num outro âmbito, não aqui no âmbito, não na relação laboral, do ponto de vista de... Isto é o meu entendimento. Portanto, se for só este, volto a dizer, se for este o motivo do processo disciplinar, parece-me que não carecerá de total fundamento ao Sporting aqui o processo disciplinar. Ao contrário, portanto, voltando agora aqui para o Carrilho, eu acho que é notório, portanto, daquilo que tem sido público, quase diretamente por parte do Presidente e de outros elementos ligados à estrutura do Sporting, que o próprio treinador deu indiretamente, dá claramente a entender que é isto, ou seja, que o Carrilho foi afastado da competição por não querer renovar. Portanto, e se em regra, ou seja, se em regra é permitido a um treinador, portanto, não colocar em jogo um atleta sem que isto possa daqui haver alguma violação, portanto, por opção técnica, tudo é lícito, tudo decorre do normal funcionamento dos clubes, dos jogadores, dos contratos de trabalho. Da gestão Agora, diária. exatamente. A questão que aqui está é, e inicialmente ele começou por treinar, portanto ele deixou de treinar agora desde que foi alvo de processo disciplinar, mas até então o Carrilho continuava a treinar, integrado com a equipa principal, portanto, porque já houve vários processos em que antigamente se remetia para as equipas B ou punha-se a treinar à parte e isto era considerado uma violação da ocupação do dever da violação da ocupação efetiva do trabalhador, portanto, e assistia-lhe a rescisão com esta causa. E aqui entendia-se que bastaria o jogador treinar com a equipa principal e depois não jogava porque se alegava que era por questões técnicas, portanto, e tudo era correto. Aqui, demonstrando que, efetivamente, o jogador, embora esteja a treinar, mas não está a jogar não por opção técnica, mas por imposição e como uma sanção pela não renovação do contrato de trabalho, eu penso que existe aqui fundamento de rescisão de contrato de trabalho por parte do jogador. E, no caso do Carrilho, tendo em conta a notoriedade que o caso tem, a performance que o Carrilho vinha mantendo no Sporting, sendo declarado pelo treinador como um dos jogadores mais influentes da equipa. O próprio jogador, nas conferências de imprensa que vai dando, deu claramente a entender que o Carrilho só não está a jogar
porque não renovou, porque ele tudo fez para que esta situação não acontecesse. O treinador vem dizer que ele é afastado porque não está comprometido com o futuro. Portanto, eu penso que há aqui, efetivamente, há um assédio, portanto, tecnicamente pode-se considerar um assédio do clube ao jogador, portanto, porque quer coagi-lo a renovar e não o consegue, e há efetivamente uma outra violação por parte do clube, que é, aquilo que o Código de Trabalho diz, que é a entidade empregadora não pode culposamente violar interesses patrimoniais sérios do trabalhador. Portanto, eu acho que isso pode estar aqui em causa também, e acho que é intencional. O clube, ao não colocar o jogador a jogar, está a fazer com que ele se valorize, com que ele não se valorize, claro. E isso obviamente vai prejudicar o futuro contrato dele, inevitavelmente. Portanto, acho que é uma situação que pode estar aqui em causa. O Sporting poderá estar a fazê-lo intencionalmente. Portanto, e o que é que o jogador pode fazer, para além de rescindir? Para além de rescindir, não lhe assistirá a grande coisa. Portanto, poderá a partir de janeiro... mais tarde pedir indenização ao clube por ter prejudicado... Não. Isso é difícil porque há timings para se recolher. Claro. Portanto, o jogador, se quiser rescindir, tem timings para cumprir, tem que apresentar a rescisão a partir do momento que conhece. Portanto, se quiser punir, entre aspas, o Sporting pela desvalorização que a carreira dele está a sofrer... Tem que rescindir com esta causa e pedir uma indenização, tanto que pelos danos causados, que neste caso seria os danos, pelo menos os salários intercalados até ao final do contrato, e mais outros danos. Esse poderá ser um dano que poderia ser invocado, mais difícil se calhar de provar, portanto, no fundo são danos imateriais, digamos assim, são sempre danos difíceis de demonstrar na prática, mas são, obviamente, demonstráveis, são ressarcidos, ou seja, existe tutela. Acredito, possivelmente, ainda não será desta que teremos uma rescisão com esta causa por parte de um jogador, porque, efetivamente, na situação do Carril... Os advogados são sempre cautelosos. Eu acho que sim, ainda mais neste caso, e dizia o João há pouco tempo em off bem, faltam 8 meses para terminar a época, ele não vai correr o risco de não lhe ver ser reconhecido a justa causa, de ter que indenizar o clube e de poder ter aqui sanções do ponto de vista desportivo, que é ficar impossibilitado de jogar num prazo, no mínimo, dura até ao final do contrato, mas pode ir, salvo erro, mas isso já ficará, até 2 anos. Em princípio. Na prática, a partir assim... Portanto... João, estávamos há pouco a discutir precisamente este assunto. Não, isso o que o Pedro disse, quer dizer, não é mais nem menos que o que já aqui dissemos na semana passada, de facto. Há aqui um conjunto de circunstâncias que, conseguindo prová-las no seu devido local, dariam razão ao jogador para rescindir com justa causa. Agora, a experiência também diz que, nestes casos de jogadores em último ano de contrato, há sempre atuações menos corretas de ambas as partes nas negociações e aliás, o Sporting, quando fala no processo que decidiu instaurar contra o jogador, refere expressamente que o jogador ajude má fé durante as negociações, numa lógica de tentar justificar uma possível sanção, não com o facto do jogador não renovar, mas com o facto do jogador não estar a atuar como devia atuar perante a sua entidade patronal. Eu não conheço os factos e não conheço os elementos concretos deste processo. Acho que o Carril poderia ter alguma razão, mas ia arriscar, se calhar muito, numa fase tão prematura. Bom, eu do comunicado que li, tive com atenção a ler do Sporting, tem aqui algumas expressões muito interessantes. A questão aqui de terem que fazer qualquer coisa contra trabalhadores que hajam de má fé com a entidade patronal, lhe sejam desleais, 2, e a lesem patrimonialmente em montantes muito elevados, 3. Esta é a justificação para o processo disciplinar e, portanto, vamos por partes. A má fé não coincide com o não querer renovar. Não quer renovar, ponto. Acabou. Não tem que ser obrigado. A questão aqui é que ele depois, a meio do comunicado, ele fez mais do que outras coisas. Há aqui uma parte mais sensível relativamente a isso que no comunicado do Sporting diz, a ser verdade, não sei, obviamente, mas que é, aparentemente, por 2 ocasiões o Carril disse que sim à renovação, mas depois voltou atrás. Pronto. Mas isso também não significa... Tem a ver com as cláusulas de não concorrência, que ele não concordou? Não sei, mas aparentemente houve aqui uma altura a meio que, efetivamente, o Carril disse que sim, vamos repartir para a renovação, mas depois aconselhava-se, com quem de direito, e dizia que não. Bom, a segunda parte, a questão da deslealdade, é uma coisa muito interessante também. Até que ponto é que um jogador é desleal? Apenas lá está, novamente, porque não quer renovar. Pronto. Agora, se faz espécie ao Sporting o jogador ser aconselhado, bem ou mal, não interessa.
obviamente não é do interesse a favor dos interesses do Sporting, que é o caso do empresário e do pai do jogador. Acho que o Sporting não percebeu que efetivamente não é necessária, nem pode ser aqui uma condicionante a obrigar o jogador a renovar. Quanto à lesão dos montantes que o Sporting supostamente alega, estamos aqui a falar já num outro âmbito em que aparentemente houve uma transferência, o Carrilho se bem visto ser transferido, houve uma proposta por parte de um clube que o Sporting anuiu, disse que sim, e depois à última hora o jogador também não quis. Também não me parece ser, obviamente, aqui merecedor de qualquer tipo de reparo. Para terminar, e disseste bem, o Sporting no comunicado refere a dada altura, já na parte final, que numa última solução que fosse satisfatória para todas as partes, o Sporting SAD apresenta então uma nova proposta e aqui permitia obrigatoriamente a saída do jogador em janeiro de 2016, mediante obviamente uma contraprestação, mas também um outro valor pelo qual o Sporting SAD seria compensado se essa transferência fosse feita por outro clube português. Tenho dúvida que se fosse para o Cucujens, como eu gosto muito de dizer, mas isto também me faz espécie, como fez espécie a questão do Bruma, que já falámos aqui, relativamente ao caso do Galatasaray. Ou seja, há aqui também uma violação, parece-me a mim, da liberdade do trabalhador, se me ver. Se é compensado, se não é, obviamente que depois o Sporting lá teria que se mexer. Só para terminar, obviamente que aquilo que eles disseram é verídico, agora há um processo disciplinar, tem que haver uma decisão, portanto, ele vai responder à nota de culpa, acho eu, se for inteligente é assim que o vai fazer. Espero que não seja um processo disciplinar à margem do que aconteceu aquilo com o Marco Silva e que se veio a saber publicamente, e aí logo se vê a resposta dele e logo se vê qual será a sanção. A sanção, obviamente, tem que ser uma de duas num caso como este. Ou despede com justa causa, o Sporting, ou então suspende, sem direito à retribuição, que era aquilo que estávamos a falar há bocado com o Pedro. Vamos ver. Para terminar, muito importante também, que eu assim considero, giro, mas isto é uma coisa já, uma loucura minha, se podemos assim chamar, era o Sporting não lhe pagar um mês de retribuição e ele meter efetivamente a rescisão com justa causa para a Liga e rescindir com justa causa através da falta de pagamento de retribuição, e aí sim teria direito. Agora, obviamente que ao Sporting seria concedido sempre a possibilidade de rescindir após, aliás, de pagar essa remuneração passado 15 dias, coisa que eu tenho a certeza que o Sporting faria, mas seria efetivamente muito engraçado. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Este é um daqueles casos onde se aplica o ditado ouve o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Na realidade, eu estou de acordo com o Pedro nesta parte. Eu acho que o Carrilho tem fundamento para fazer, para rescindir com justa causa. Manifestamente, o não estar, conforme é comprometido com o projeto desportivo, que aqui é traduzido numa quase obrigatoriedade de renovar um contrato, não é um fundamento para se colocar nenhum processo disciplinar e muito menos para a suspensão do jogador, mas do outro lado também se compreende a posição do Sporting, porque dados os antecedentes que existem em matéria de interposição de processos disciplinares, tem sido uma prática usual. É verdade que não são práticas, digamos, tão gravosas como outras que o Sr. Presidente do Sporting falou, que passavam por espancar praticantes ou fazer-lhes explodir-lhes o carro, mas eticamente, para quem apregou à transparência e uma mudança no futebol, também não lhe fica nada bem. Muito obrigada. Vamos ficar por aqui hoje. Agradeço mais uma vez aos meus convidados a vossa presença. Voltamos para a semana para debater mais temas de direito de desporto. Boa noite.